Olá, sou o professor Catian, professor de matemática. Vamos para mais um vídeo versando sobre questões de concursos públicos na esfera estadual, municipal e federal. Todos nós sabemos que o concurso público é o caminho mais curto para ingressar no mercado de trabalho. Além de dar uma estabilidade no emprego, oferecer plano de carreira, o salário oferecido é bem superior aos do mercado privado. No entanto, para conseguir uma vaga, é necessário muito foco e estudo, porque a concorrência é muito grande. Portanto, vamos estudar acessando o canal do professor Catian e compartilhando os vídeos com seus amigos. O assunto de hoje será sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, muito úteis para a resolução de problemas. Então, vamos para a aula 5. Aula 5. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos definir o que são grandezas diretamente proporcionais. Dois conjuntos de números A e B são diretamente proporcionais se e somente se as razões, ou seja, o quociente entre os valores de A e os correspondentes de B são iguais. Vejam, eu tenho um conjunto A formado pelos elementos A, B, C, D e um conjunto B formado pelos elementos X, Y, Z, W. Então, se eles são diretamente proporcionais, esse quociente na ordem A dividido por X vai ser igual a B dividido por Y, que vai ser igual a C dividido por Z, igual a D dividido por W. Essas razões aqui, elas são equivalentes a essa outra razão que representa a soma dos numeradores A mais B mais C mais D sobre a soma dos denominadores X mais Y mais Z mais W. Isso aqui, efetuando, vai dar uma constante chamada de K, muito importante para resolver problemas do cotidiano. Exemplo 1. As grandezas distância percorrida e tempo em horas são grandezas diretamente proporcionais. Vejam essa tabela abaixo. Então, um carro percorre 80 quilômetros em 2 horas. Então, tenho a razão distância percorrida e o tempo em horas. Se ele dobrar o percurso, a distância percorrida, de 80 para 160, logicamente, o tempo também ficará dobrado, 4 horas. A mesma coisa, se eu triplicar o percurso de 80 para 240, o tempo vai ficar triplicado, de 2 horas passará para 6 horas. Então, essas duas grandezas, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Observe o que nós falamos aqui em cima. Se eu dividir 80 por 2, 160 por 4, 240 por 6, dá exatamente o que nós chamamos de constante de proporcionalidade, que nós chamamos de K. Observe que nós podemos escrever isso aqui da seguinte forma também. Se 80 está para 2, 160 está para 4, 240 está para 6, eu posso escrever isso aqui utilizando essa propriedade da seguinte forma: 80 mais 160 mais 240, ele é proporcional a 2 mais 4 mais 6. Somando 80 mais 160 mais 240 é igual a 480. 2 mais 4 mais 6 é exatamente 12. Se nós dividirmos 480 por 12, dá exatamente 40.
que é exatamente a constante de proporcionalidade. Grandezas inversamente proporcionais. Então, quando que duas grandezas são denominadas de inversamente proporcionais? Dois conjuntos de números A e B são inversamente proporcionais se e somente se os produtos entre os valores de A e os correspondentes valores de B são iguais. Ou seja, eu tenho o mesmo exemplo, um conjunto A formado por esses elementos, um conjunto B formado por esses elementos. Então, o produto desse A vezes X é igual a B vezes Y, que é igual a C vezes Z, que é igual a D vezes W. Eu posso escrever essas duas grandezas também. A está para o inverso. Como são inversamente, então nós colocamos que A está para o inverso de X. O inverso de X é 1 sobre X. Assim como B está para o inverso de Y, 1 sobre Y. C está para 1 sobre Z, D está para 1 sobre W. Da mesma forma da propriedade das grandezas diretamente proporcionais, isso aqui é equivalente à soma dos A mais B mais C mais D sobre a soma do 1 sobre X mais 1 sobre Y mais 1 sobre Z mais 1 sobre W. Fazendo essas divisões aqui, de cada uma das razões, eu tenho o valor do K, aquele valor que é chamado de constante de proporcionalidade. Exemplo 2. Eu tenho duas grandezas, velocidade em quilômetros por hora e tempo. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Vejam essa tabelinha aqui, ó. Se um carro está numa velocidade de 40 km por hora, gasta para fazer um percurso 6 horas, se ele dobrar a velocidade de 40 para 80, o tempo gasto para fazer o mesmo percurso vai cair pela metade. Portanto, de 6 horas passa para 3 horas. Se o mesmo carro passa de 40 km para 120 km, o tempo vai ficar reduzido na mesma proporção. Ou seja, se aqui eu tripliquei de 40 para 120, o tempo aqui vai ficar reduzido na terça parte. 6 horas passa para 2 horas. Observem esses produtos, o que nós falamos aqui em cima. Se eu multiplicar 40 por 60, por 6, 80 por 3, 120 por 2, dá exatamente 240. Esse 240 é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Da mesma forma que nós escrevemos nas grandezas diretamente proporcionais, eu posso representar dessa forma também. Tá? 40 está para 1/6, vou escrever aqui do lado. 40 está para 1/6. Isso aqui vai ser equivalente a 80 sobre 1/3, assim como 120 está para 1/2. Isso aqui vai ser equivalente à soma dos numeradores e aqui a soma dos denominadores. 1/6 mais 1/3 mais 1/2. Fazendo essas contas aqui, vai dar exatamente a constante de proporcionalidade, que vai dar 240. Num próximo exercício, a gente vai fazer esse cálculo aqui dessa soma dessas frações. Quando é que a gente utiliza essas grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Num problema prático, que cai muito em concursos no nível médio,
é a chamada divisão em partes diretamente proporcionais e a divisão em partes inversamente proporcionais. Então, um exemplo 3, já propondo uma questão que caiu num concurso elaborado pela VUNESP, no município de Guarulhos, nós temos o seguinte problema. Júlio tem 12 anos, Ricardo tem 10 anos e Paulo tem 7 anos. Eles herdaram de seu avô uma coleção de 1.160 moedas, que deverão ser divididas em partes diretamente proporcionais às suas idades. Então, o que significa isso? Aquele neto que tem maior idade recebe a maior quantidade de moedas, daí ser diretamente proporcionais. Ou seja, Júlio com certeza vai receber a quantidade maior de moedas. Dessa maneira, pergunta, Júlio receberá a mais que Paulo. Quantas moedas? Ou seja, eu tenho que saber quantas moedas receberão cada uma delas e verificar quantas moedas Júlio recebe mais que Paulo. Então, o que nós temos? Vamos utilizar aquela propriedade que nós falamos no início. Tá? Isso aqui, ó. Vamos, então, chamar Júlio de J. Como ele tem 12 anos, então ele recebe o proporcional a 12. Ricardo tem 10, vou chamar R. Assim como Paulo tem 7. Então, eu tenho essas 3 razões. Essas 3 razões aqui, elas são equivalentes à soma, no caso das moedas de Júlio, mais Ricardo, mais Paulo, sobre a soma das idades dos 3 netos. Sabemos que a soma das moedas que deverão ser repartidas é 1.160. Como aqui são números inteiros, também fica fácil de somar. 12 mais 10 mais 7 dá 29. Fazendo essa divisãozinha aí, vai dar um número inteiro, tá? Porque é a quantidade de moedas. Então, isso aqui vai dar 40. Esse 40 aqui, 1.160 por 29, é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Justamente esse K que vai resolver o problema. Então, o que nós podemos afirmar? Que cada uma dessas razões, elas são equivalentes a 40, ou igual. Então, Júlio está para 12, assim como 40 está para 1. Aplicando a propriedade fundamental, produto dos meios igual ao produto dos extremos. J vezes 1 é J, é igual a 12 vezes 40. Multiplicando aqui, eu tenho que 12 vezes 40 dá 480 moedas. Ou seja, Júlio receberá 480 moedas. Da mesma forma, Ricardo, que tem 10 anos, então, essa é a fração equivalente. R vezes 1, R. 10 vezes 40. Daqui nós tiramos que Ricardo receberá 10 vezes 40 dá 400 moedas. A quantidade de Paulo, P sobre 7, também é equivalente à constante de proporcionalidade. Multiplicando aqui em cruz, eu tenho que P
vai ser 7 multiplicado por 40. Efetuando esse produto, 280 moedas. Como o exercício está pedindo não a quantidade de cada um deles, mas quantas moedas Júlio receberá mais que Paulo. Então, se vocês observarem, 480 moedas referente a Júlio, menos 280 referente às moedas de Paulo. Isso aqui vai dar 200 moedas. Ou seja, Júlio receberá 200 moedas a mais que Paulo. Alternativa letra A. Questão 4. Divisão em partes inversamente proporcionais. Exemplo 4. Também é uma questão proposta pela VUNESP para auxiliar administrativo. 3 funcionários da Fundação Parque Zoológico repartirão R$3.000 de gratificação em partes. Então, o próprio problema aqui já está dizendo que a minha divisão aqui deverá ser feita em partes inversamente proporcionais, referente ao número de dias que faltaram ao trabalho. Se esses funcionários faltaram 2 dias, 3 dias e 6 dias, qual o valor de cada um deles? Então, observem. Na prática, está correto. Aquele indivíduo que teve mais faltas deverá receber uma quantidade menor. Aquele que teve menos falta vai receber uma quantidade maior. Logo, essas duas grandezas, quantidade de dinheiro, faltas, elas são inversamente proporcionais. Então, da mesma forma que nós resolvemos o problema de diretamente proporcionais, vamos resolver quando são inversamente proporcionais, aplicando aquela propriedade. Está aqui em cima, aqui, ó. Tá? Ou seja, aqui vale para quantas razões tiver. Nós temos aqui, no caso, 3 personagens. Então, 3 frações. Então, vamos chamar cada um indivíduo de x, y, z. Então, x, que é o primeiro, teve 2 faltas. Observa que agora é o inverso. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Assim como y, inverso de 3 é 1/3. Assim como z, inverso de 6, 1/6. Ou seja, o primeiro personagem, o inverso às faltas. O segundo personagem, inverso a 3, 1/3. Isso aqui, observando aqui, ela é equivalente à soma do x mais y mais z. E aqui, a soma dos inversos, 1/2 mais 1/3 mais 1/6. Aqui que apareceu aquilo que nós citamos inicialmente, uma soma de fração. Vou fazer do lado depois. A quantidade a ser repartida, x mais y mais z, é a quantidade R$3.000. Essa soma de frações aqui, eu vou fazer separadinho. Então, eu vou fazer aqui do lado. Então, como é que se soma 1/2 mais 1/3 mais 1/6? Como nós temos soma de frações com denominadores diferentes, aquela regrinha básica. Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 6. O mínimo de 2, 3 e 6 divide por 2, dá 1, 3, dá 3.
divide por 3, 1, 1, 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum é 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3, vezes 1. 6 dividido por 3, 2 vezes 1. 6 dividido por 6, 6 vezes 1. Portanto, isso aqui dá exatamente 6 dividido por 6, que é igual a 1. Esse 1 aqui é a chamada constante de proporcionalidade. Desculpa, 300 dividido por 1. Se eu dividir 300 por 1, 3.000 dividido por 1, dá exatamente 3.000. Esse 3.000 é a constante de proporcionalidade. Lógico, aqui deu o número inteiro, mas poderia dar 3.000 sobre um número que não seja divisível, sem problema nenhum. O que nós podemos fazer? Cada uma dessas razões, elas são equivalentes a 3.000. Então, x está para o meio, assim como 3.000 está para 1. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 1 é x, e aqui fica meio multiplicado por 3.000. Portanto, x vai ser 3.000 dividido por 2. 3.000 dividido por 2 dá R$ 1.500. Então, a pessoa que teve 2 faltas receberá 1.500. Y está para 1/3. A segunda razão, equivalente a 3.000. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Portanto, y vezes 1 é y. 1/3 vezes 3.000. Que na realidade é 3.000 dividido por 3, que dá exatamente R$1.000. Então, a segunda personagem que teve 3 faltas receberá R$1.000. Nós temos agora a terceira pessoa. Z está para 1/6. Assim como 3.000 está para 1. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Z vai ser igual a 1/6 multiplicado por 3.000. É 3.000 dividido por 6, que vai dar R$500. Então, observe. O personagem que teve 6 faltas recebeu R$500. Aquele que teve menos faltas recebeu 1.500. Daí as grandezas serem inversamente proporcionais. Então, 1.500, 1.000, alternativa letra A. Antes de encerrar este vídeo, eu vou colocar uma folhinha aqui, muito importante, para aquelas pessoas que estão prestes a prestar concurso. Aliás, na internet, vocês podem verificar que nós temos vários concursos abertos em todos os estados, em todos os municípios. Então, quais são esses itens que vocês deverão observar para um futuro estudo de concurso? Razão e proporção, que já nós trabalhamos na aula 1. Regra de 3 simples, que já nós trabalhamos também na aula 3. Regra de 3 composta, que vai ser o objeto do próximo vídeo.
noções de estatística, quer dizer, algumas noções básicas de estatística, principalmente aqui, enfocando a famosa 3M, média, mediana e moda. Porcentagens, leitura e interpretação de gráficos, muito importante. Equações do primeiro grau e do segundo grau, também muito importante. Saber resolver equações do primeiro grau e equação do segundo grau é muito importante. Logicamente, quando aparecer equação do primeiro grau, aqui vai surgir sistemas de equações com duas variáveis. Todas as questões propostas em concursos, elas são contextualizadas e propostas no formato de problemas. Espero que tenham gostado deste vídeo e até um próximo. Faça suas inscrições no canal do YouTube para assistir os demais vídeos. Envie sugestões e chega por hoje.